Olá, eu sou o evangelista Eduardo Dias, sou líder da rede de adolescentes na nossa igreja aqui da Assembleia de Deus de Vila Jaiara, sou também professor no nosso Instituto Bíblico de Anápolis, o IBA, das matérias de Teologia Sistemática, e para mim é uma grande alegria estar junto com vocês comentando a lição número 5 da nossa revista Ensinando as Nações Jovem. O texto que nós vamos estar estudando hoje, ele se encontra em Apocalipse, do capítulo 12 ao capítulo 17, e fala sobre a cidade de Pérgamo, a terceira cidade das 7 que nós vamos estudar durante esse trimestre, nessa introdução ao Apocalipse. Vamos ler o texto? Apocalipse 2, a partir do verso 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim, até quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deveriam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo virei até aí e com a espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um deles uma pedra branca na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor nos dê instrução, que o Senhor, através da Tua palavra, nos guie, que o Senhor, através da Tua palavra, abra a nossa mente, o nosso coração para a compreensão, o entendimento da verdade do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse e somente através do Teu Espírito Santo nós podemos ser edificados. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, antes de iniciar propriamente dito na lição, eu gostaria de falar com vocês sobre os métodos de interpretação do Apocalipse. Nós temos basicamente 4 métodos, os mais utilizados, e eu quero falar aqui rapidamente sobre cada um deles para você se situar e entender quando a gente faz toda a abordagem dentro do livro de Apocalipse. O primeiro método que eu quero falar é o método preterista. Nesse método, ele considera o contexto histórico. Vai dizer que o simbolismo de tudo aquilo que está registrado no Apocalipse está relacionado a acontecimentos daquela época. E não pode ser usado, por exemplo, para dizer de coisas que ainda virão a acontecer, porque tudo já aconteceu no contexto histórico daquela época. Esse método ele foi criado na Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi um concílio convocado pela Igreja Católica para combater os reformadores. Ele durou em torno de 17 anos, de 1546 a 1563, e a partir dos argumentos levantados é que surgiu esse método de interpretação. A interpretação historicista é um segundo método. No historicismo, eles vão dizer que as profecias bíblicas do Apocalipse e até mesmo de outras partes da Bíblia são interpretadas como se cumprindo ao longo da história. Então, tudo que está acontecendo registrado no livro de Apocalipse são acontecimentos em fases da igreja que foram acontecendo e que foram se desenrolando. E a igreja está presente nessas fases. Então, não é algo de um acontecimento somente futuro, mas durante toda a história da igreja. Os adventistas têm esse método de interpretação do Apocalipse, então por isso que eles
também ficam ligando, principalmente a figura da besta, do falso profeta, eles fazem muita ligação com o catolicismo. Os reformadores também, como Calvino, Lutero, eles adotaram esse método historicista. O método idealista é um método mais ligado à teologia liberal. Nesse tipo de interpretação, eles consideram o Apocalipse como totalmente simbólico. E todos os símbolos e todas as profecias do livro são, na realidade, verdades espirituais. Nada é realmente literal. Seria simplesmente uma questão histórica e também uma questão espiritual. Então, milênio, tribulação, arrebatamento, tudo isso seria apenas mensagens espirituais e não nada que acontecerá literalmente. E nós temos o método futurista. No método futurista, os acontecimentos do livro estão relacionados aos acontecimentos futuros, ao fim dos tempos. Quem adota o método futurista considera que os primeiros 3 capítulos dizem respeito àquela época e o restante está relacionado com eventos futuros. Tem várias linhas, vários métodos de interpretação, mas qual que nós adotamos? As igrejas pentecostais em geral, incluindo nela a Assembleia de Deus, e como a Assembleia de Deus é a maior denominação pentecostal do Brasil e a base praticamente de quase todas as igrejas pentecostais, a gente trabalha com a linha da Assembleia de Deus, que é a nossa denominação. A Assembleia de Deus adota o método futurista dispensacionalista. O método dispensacionalista ele é um pouco recente, ele foi criado ali início do século XX, né? E o principal difusor do método dispensacionalista foi Scofield, com a sua Bíblia de Estudos, os comentários de Scofield sempre baseados no método futurista dispensacionalista. Então a gente trabalha com essa visão. Os primeiros 3 capítulos dizem respeito às igrejas daquela época, mas a todas as igrejas que viriam depois. E quando a gente está falando de igreja, a gente não está falando de denominação, a gente está falando de todo aquele que faz parte da igreja. Então a mensagem das 7 igrejas ela está relacionada a todo e qualquer crente. E os eventos que vêm a posterior são eventos relacionados ao fim dos tempos. Nós também, em relação à grande tribulação, nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, nós acreditamos no arrebatamento da igreja antes da tribulação. Em relação ao milênio, nós somos pré-milenistas, onde a volta visível de Cristo ocorre antes da instauração do milênio, e o milênio é algo literal que acontece com o reino de Cristo aqui na face da terra. É bom a gente entender isso porque hoje, pela internet, você está acompanhando essa lição pela internet, e pela internet você tem acesso a inúmeras formas de interpretação, de visão. Você tem pastores famosos, renomados, dando estudos sobre o livro de Apocalipse e dando a sua visão dentro daquilo que a sua denominação crê. Então é importante você entender o que nós cremos, em que nós cremos, e entender que essas lições estão sendo ministradas dentro desse conteúdo, tá? Um conteúdo assembleiano, tá ok? Então, para a gente falar um pouco sobre a igreja de Pérgamo, nessa introdução você viu aí na sua revista eu falando do teólogo Ronald J. Sider, que publicou o livro Escândalo do Comportamento Evangélico, e nesse livro ele fala como que as pessoas hoje que estão na igreja estão vivendo, se comportando praticamente como uma pessoa do mundo, né? Você vai perceber que essa advertência que Deus deu para a igreja de Pérgamo, ela perdura por toda a história da igreja. O Senhor sempre vai advertir a igreja sobre um tipo de relacionamento adúltero,
O Senhor sempre vai advertir a igreja sobre não aceitar um comportamento mundano, um ensinamento mundano dentro da igreja. E Deus chama a igreja de Pérgamo ao arrependimento, assim como Ele chama todo e qualquer crente: arrependa-se, arrependa-se. Então é importante a gente analisar o nosso contexto atual e a gente entender que o que a gente está vivendo não é novo, não é uma exclusividade desse tempo atual, do século XXI, não. Isso já vem de tempos, desde quando o mundo é mundo, né? Desde quando o pecado entrou na raça humana, o homem sofre por tender para o pecado e se distanciar de Deus. Então, mesmo sendo um crente, mesmo estando na igreja, essa vigilância deve ser constante. Mas vamos entender um pouquinho da história de Pérgamo. Como é que era? Como era essa cidade? Você tem um mapa onde a gente pode visualizar a cidade de Pérgamo, logo ali acima. É a primeira de cima para baixo. Você percebe aí marcada e destacada em vermelho a lista das cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você percebe aí pelo mapa que elas são cidades praticamente próximas umas das outras, né? A mais distante seria Laodiceia. Elas estão localizadas ali na Ásia Menor, esse lado esquerdo ali do continente asiático. Pérgamo estava ali na costa do Mar Egeu. O Mar Egeu é como se fosse um braço do Mar Mediterrâneo. Você vê aí também no mapa destacado para você a ilha de Patmos, que é o local onde João estava, onde ele teve as revelações do Apocalipse. Então você percebe que a escrita das cartas são para igrejas que são compostas praticamente de pessoas gentias, convertidas, ou judeus que habitavam nessas regiões e se converteram e estavam cercadas pela cultura greco-romana e pelo seu estilo de culto e de adoração. É importante a gente perceber isso, porque é a partir disso que Jesus adverte a igreja. Pérgamo era uma cidade famosa pela sua tapeçaria, famosa pela sua cerâmica, pelos seus óleos preciosos. Era uma cidade que praticava a horticultura, a agricultura, o cruzamento de animais. Era uma cidade bastante evoluída, uma cidade muito bem frequentada, famosa pelos seus templos. Quando a gente estiver falando da religião, vamos nos aprofundar um pouco mais nisso, mas era uma cidade que era muito culta. Em Pérgamo existia a segunda maior biblioteca daquela época, só perdia para a biblioteca de Alexandria. E o nome pergaminho, que era o material que foi usado para a escrita do Novo Testamento, vem da cidade de Pérgamo. O faraó Ptolomeu V do Egito, ele estava apreensivo com a questão de a biblioteca de Pérgamo ultrapassar a biblioteca de Alexandria, e então ele proíbe, né, ele embarga o papiro para Pérgamo. Com isso, na falta de material para escrita, um dos habitantes da cidade então cria o pergaminho. Isso mostra a soberania cultural, né, das cidades, e ali Pérgamo estava dentro desse contexto. Em relação à religião, você tem a questão dos templos de adoração. Você vai ver aí a foto do templo de Zeus. Essa foto é da reprodução feita no Museu de Berlim. Você vê a grandiosidade da obra, né? Imagina para aquela época. E então aquele lugar era um lugar carregado de idolatria. Por que Jesus se refere a Pérgamo como o lugar onde o trono de Satanás está? Existem várias interpretações, mas a principal que leva a gente a crer que seja a melhor
é a de que ali naquele local se praticava a adoração ao imperador. Tá vendo aí a imagem? Eles tinham a estátua do imperador e era adorado como um deus. Uma das principais causas da igreja ter sido perseguida no início da evangelização mundial acontece exatamente por causa disso, porque os cristãos entravam com a ideia, ensinavam aos seus convertidos que era pecado a idolatria e a adoração de outro que não fosse o Deus verdadeiro. Então aquelas pessoas eram tratadas, entre aspas, como rebeldes, e então eles eram perseguidos. Então esse é o lugar aonde a igreja estava situada. Esse é o lugar aonde a igreja se estabelecia. E todo esse contexto ele é conhecido por Jesus. Jesus faz um elogio a Pérgamo. Para a gente entender esse elogio, a gente precisa de ter em mente o seguinte: claro, Jesus conhece todas as coisas, porque Ele é Deus, Ele é onisciente. Só que a gente precisa olhar isso não no sentido de que Deus conhece a história, de que Deus conhece toda a humanidade, que Deus sabe tudo o que acontece. A gente tem que ir no particular. Relativo a isso, você precisa entender: Jesus conhece toda a sua história. Ele conhece o seu contexto de vida. Ele conhece as suas motivações, as suas aflições. Ele sabe das pressões que você sofre. É por isso que ele fala para a igreja no verso 13 o seguinte: eu sei aonde você vive, contudo você permanece fiel. O elogio que Jesus faz, ele está dizendo: olha, eu sei dos perigos que cercam vocês, as pressões que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês permanecem fiéis. Os cristãos de Pérgamo, eles não fugiram do mundo, eles não abriram mão do nome de Cristo, eles não se intimidaram pelo sofrimento. É essa postura que Deus recomenda para a igreja. Um tipo de postura que Deus deseja ver na igreja. Uma igreja que vive no mundo, mas que não foge do mundo. Que não se tranca em quatro paredes como uma comunidade exclusiva, mas que ama o seu povo, ama a sua gente, busca o bem da cidade, ora pela cidade. Uma igreja que não abre mão do conteúdo da fé, que não abre mão do que crê sobre Cristo. Uma igreja que não se intimida frente ao sofrimento. Isso nos faz lembrar a oração que Jesus fez lá em João capítulo 17. Nós não temos tempo aqui, mas eu gostaria que depois você lesse o capítulo 17 de João. E ali você vai perceber Jesus primeiro falando com o Pai e dizendo que cumpriu o propósito, que estava consumado o propósito para o qual ele tinha vindo. E Jesus dizendo que intercede por nós, que cuida de nós. E Jesus orando por nós, e lá ele fala: oro não só por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim através da tua palavra. Jesus orou por mim, orou por você. Jesus conhece toda a nossa necessidade, e Ele sabe aquilo que nós temos passado. Então Jesus elogia Pérgamo nesse sentido, uma igreja que estava cercada da idolatria, em uma cidade totalmente mundana, mas uma igreja que mantinha a fé. Então, baseado nisso, baseado no elogio que Jesus faz à igreja de Pérgamo, e baseado no conhecimento que Cristo tem da vida de cada crente, ele faz uma exortação para aquele povo. Pérgamo havia uma postura recomendada por Deus, que era a de permanecer fiel, de permanecer firme, mas também tinha uma prática que ele reprovava. A igreja de Pérgamo exaltava Cristo, mas não promovia a santidade. Eles se esqueceram que a fé cristã se relaciona essencialmente com a pessoa e a obra de Cristo por um lado, mas com uma vida de retidão e coerência com a verdade por outro lado. Não adianta dizer eu conheço Jesus, Jesus é maravilhoso, Jesus é rei, Jesus é profeta, Jesus é Senhor, e nas atitudes não comprovar isso, nos relacionamentos não comprovar isso. Do verso 13 ao 15 você vê o próprio Cristo dizendo para a igreja que eles tinham lá os que participavam dos ensinos de Balaão. Lá em Números 31, do verso 7 ao verso 16, você vê a trama que Balaão fez,
querendo que Israel se misturasse com imoralidade sexual com as mulheres pagãs. Você vê ele falando que era para aconselhar esses homens a participarem das festas idólatras, se entregarem à prostituição. Os nicolaítas, eles estavam presentes em pelo menos 2 cidades, Éfeso e Pérgamo. Você viu na aula do diácono Natanael ele falando sobre os nicolaítas e qual é a diferença que existiu entre Éfeso e Pérgamo. Lá na igreja de Éfeso, eles foram banidos, eles não foram aceitos, eles não tiveram lugar. Na igreja de Pérgamo, não, eles tiveram lugar. Eles se infiltraram na igreja e começaram a ensinar. O ensino era, quanto mais você pecar, mais você pode ser alcançado pela graça. Quanto mais você se entregar aos apetites da carne, mais oportunidade de perdão você tem. Eles faziam apologia ao pecado. Esses ensinos, tanto os de Balaão como os nicolaítas, significam comportar-se de forma mundana, ser como o mundo. Significa seguir líderes que destacam a graça em detrimento da lei moral de Deus, na forma de justificar os seus pecados. Porém, lá em Romanos capítulo 6, do verso 1 ao 4, Paulo ensina, e ele fala, portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? O que nós cremos deve moldar o nosso caráter, deve influenciar o nosso comportamento, deve produzir em nós novas posturas. Porém, a igreja de hoje, ela não nega a Cristo, mas quer viver como o mundo. Ela quer a doutrina de Cristo, mas quer que seja pregada de forma a justificar os seus pecados. Deus é amor, então eu posso viver da mesma forma porque Deus me ama do jeito que eu sou. E Deus não quer me transformar, Ele quer me aceitar. A palavra é aceitação. Quando eu digo a igreja de hoje, eu não estou dizendo denominação A, B ou C, templo A, B ou C. Estou dizendo as pessoas, os crentes, querem viver dessa forma. Então a mesma exortação que Jesus faz lá para a igreja de Pérgamo, naquele tempo, final do século I, Ele faz para nós hoje, no século XXI. A mesma exortação que ele faz, não se conduza conforme esse mundo. Não ande conforme esse mundo. Paulo fala, transforme a vossa mente, transforme o vosso entendimento. Não se conforme com o mundo, não adquira a forma do mundo. Transforme a vossa mente pela a renovação do conhecimento, na verdade, na palavra. O ensino de Cristo é exatamente esse, não se conforme com o mundo, não aceite falsos ensinos. E aí, Cristo faz uma promessa. Nós falamos lá no início sobre o escandaloso comportamento evangélico, né? Um livro que retrata muito bem o que está acontecendo na nossa atualidade. Mas como eu disse lá no começo, será que é de agora? Será que isso é só de agora? Não, isso é desde que o mundo é mundo, porque isso é fruto do pecado, é ação do pecado. É o diabo querendo influenciar, moldar, dirigir, levar as pessoas a adotarem estilos de vida hedonistas, materialistas, egoístas, sexualmente imorais. E quer que isso não lá no mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas ele quer trazer isso para dentro da igreja. A exortação para Pérgamo era, não deixa isso aí dentro, senão eu vou vir. A promessa de Cristo, ela é seguida de uma exortação, porque Cristo fala, portanto, arrependam-se, senão eu virei até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Se não houver uma mudança, essa mesma espada, ou seja, essa mesma palavra que sai da boca de Cristo hoje, de salvação, ela virá como condenação. Porque o mesmo Cristo que salva o mundo é o mesmo Cristo que condena o mundo. O mesmo Cristo que garante a vida eterna é o mesmo Cristo que vai lançar aqueles que o rejeitaram na morte eterna. A gente precisa ter isso em mente. Então você pode se perguntar assim, então o que eu tenho que fazer para que essa promessa seja parte da minha vida? Para não deixar com que esses falsos ensinamentos tomem conta da minha vida. Em primeiro lugar, é deixar a palavra sondar o coração. Lá no verso 12 ele fala, né, que ele tem a espada de 2 gumes. Ele tem o poder de julgar e de absolver.
ele tem poder e ele tem autoridade. E ele faz isso através do quê? Da espada da sua boca, ou seja, a palavra. Deixa a palavra tomar conta do coração. Deixa a palavra construir em você uma cosmovisão de forma que você entenda, compreenda o amor de Cristo, a vontade de Cristo. Que você entenda o cuidado de Cristo, o zelo de Cristo. Deixa a palavra construir na sua vida um novo estilo de vida. Lá no verso 17, vamos ler lá o verso 17, olha lá o que ele diz. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. E aí ele fala, aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido. O que é esse maná escondido? O que quer dizer esse maná escondido que o Senhor quer nos dar? Isso fala de alimento, isso fala de provisão de Deus. Aquele que quer vencer, aquele que quer permanecer, aquele que quer andar nesse caminho, Deus vai prover as condições necessárias. Deus vai alimentar para que consiga vencer esse ambiente de idolatria, de prostituição, de abandono da fé, esse ambiente de materialismo, de hedonismo. Tudo isso vai ser provido por quem? Pelo próprio Cristo, pela própria palavra. O maná que vem do céu, assim como Deus alimentava Israel lá no deserto. Deus quer alimentar a vida da igreja com a palavra. Ele quer dar esse maná. E ele continua dizendo, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Essa pedra branca, ela fala de absolvição do julgamento. Naquele tempo, quem era absolvido recebia uma pedra branca. A pedra branca dizia que ele não era culpado, que ele era inocente. Nós somos culpados pelo pecado que nos acompanha, mas o sangue de Jesus nos faz inocentes, nos faz limpos, nos faz justificados por Deus. A justificação é esse ato onde Deus nos declara justos. Nós não somos justos por natureza, porque a nossa natureza é má, diz a palavra, mas nós somos justificados pelo sangue da cruz, pelo perdão de Cristo. Então essa pedra significa a absolvição, a garantia de que nós temos a liberdade em Cristo. O que Deus está dizendo é, eu conheço você, eu sei que você habita no meio de uma geração perversa, má, eu sei que você habita onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás, mas se você se mantiver firme, se você se alimentar em mim, se você se satisfizer em mim, você tem uma coisa garantida, é a sua absolvição. A condenação não virá sobre você. É isso que Cristo está dizendo. Esse maná do céu, ele fala de satisfação em Deus. Naquele tempo, os altares de adoração e as festas, as orgias, as glutonarias eram regadas de muita comida, eram regadas de muita música, de muita dança, de muita festa. As coisas que o diabo oferece para seduzir, elas são coisas que aos olhos parecem ser boas. Mas o que Deus está falando é o seguinte, não se alimente dessas coisas, não se satisfaça com essas coisas, alimente-se de mim, satisfaça-se em mim. O grande poder do perdão de Cristo é esse, trazer para nós satisfação em Deus. Em último lugar, ele fala de um novo nome. E um novo nome fala para nós de uma nova identidade. Uma identidade construída nesse privilégio. Olha o privilégio, só conhece o nome aquele que recebe. Olha a exclusividade, olha a individualidade. Aqui Cristo não está falando de uma denominação ou dos crentes de todo mundo, uma multidão. Ele está falando individualmente para mim e para você. Ele está falando, você vai receber na sua mão a sua pedra da absolvição. Você vai receber na sua mão, e essa pedra está escrito um novo nome, o nome que eu estou te dando. Você é minha propriedade, é povo exclusivo. É raça eleita. É isso que Cristo está dizendo. Olhe o privilégio, olhe para isso. Não olhe para as coisas do mundo. Não olhe para esses falsos mestres com os seus falsos ensinamentos. Veja o que está aguardando você. Quem recebe a palavra e se pauta por ela, se satisfaz em Cristo. Quem busca construir a sua identidade em Jesus, não corre o risco de fraquejar.
Pérgamo errou por crer em Cristo, mas não se alimentar de Cristo. Insatisfação. Pérgamo errou por crer em Cristo, mas não viver a palavra de Cristo. Faltou para aquela igreja instrução, por isso que Jesus fala, ao anjo da igreja escreve essas palavras. Ele era o responsável por instruir aquela igreja. O anjo da igreja, o pastor da igreja, era o responsável por levar a instrução. A palavra anjo ali é mensageiro, o mensageiro de Deus. O pastor da igreja, ele é responsável pela mensagem. Ele é responsável pela instrução. Se a igreja vai mal, é porque o pastor não está instruindo corretamente. Então Jesus manda escrever ao anjo da igreja e fala, instrua essa igreja. Não aceite no meio de vocês esses da doutrina dos nicolaítas, dos ensinamentos de Balaão. Não aceite no meio de vocês essas coisas. Não se conformem com o mundo, não se entreguem às coisas do mundo, se alimentem em mim. Pérgamo errou por isso. Pérgamo errou por crer em Cristo, mas por não ver com as lentes de Cristo o mundo ao seu redor e nem a si mesmo. Nós precisamos enxergar a nós mesmos sob as lentes de Cristo. Nós precisamos enxergar o mundo e as pessoas através da lente de Cristo. E qual é o seu caso? Você é do que crê e do que guarda? Você recebe o elogio? Você é fiel? Você é do que crê, mas que se deixa levar por falsos ensinamentos? Você é daquele que ainda não crê? Independente de qual seja a sua situação. Se você crê, se você ainda não crê. Se você está embaraçado em alguns dos cuidados dessa vida. Eu quero te dizer que a carta à igreja de Pérgamo e todas as cartas que nós vamos estudar nesse trimestre, ela vai dizer para você que tem solução. Cristo enxerga tudo. Ele vê os problemas, ele vê as virtudes e ele dá a solução. Por isso é que ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Ouçam o que o Espírito diz à igreja. A igreja é você. Em Gálatas 5 ele nos fala do fruto do Espírito. Alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. E ele fala, contra essas coisas não há lei. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza humana. Que o Espírito de Deus, que nos deu vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos e nem provocar ninguém e nem ter inveja uns dos outros. Gálatas 5, do 22 ao 26. Que esse fruto do Espírito habite na nossa vida para quê? Para que a gente consiga forças, para que a gente consiga instrução, para a gente conseguir direção e a gente conseguir viver essa palavra que a gente prega. Conseguir se alimentar de Cristo, entender a nossa identidade, se satisfazer em Cristo, porque existe uma promessa para nós. Que essa lição possa trazer para a sua vida essa instrução e que essa instrução produza em você frutos de vida. A palavra de Deus tem esse poder de transformar aquilo que está morto, de fazer reviver aquilo que está morto, de trazer vida. Que a vida do Senhor te alcance, que a palavra do Senhor encha o seu coração. Essa mensagem não era uma mensagem só lá para aquele tempo. Essa mensagem é para todo cristão que habita a face da terra. Você precisa ser alcançado por Cristo. Cristo conhece as suas necessidades. E você precisa se manter fiel até o fim. Vamos orar? Pai, eu agradeço ao Senhor por este momento, pela Tua palavra, pela instrução da Tua palavra. Que nesse trimestre, ao nós estudarmos esta introdução ao Apocalipse, que nós possamos compreender a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Que nesse trimestre nós tiremos de nós tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que nos prende, todo falso ensinamento. Retira do nosso caminho falsos líderes, falsos profetas, enganadores, lobos em peles de cordeiro, que querem apenas usurpar o teu lugar. Que no nome de Jesus o Senhor nos livre, que o teu Espírito Santo nos conduza na verdadeira revelação do Senhor. Nós queremos orar a Ti agradecidos por tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor vai continuar fazendo, através da palavra do Senhor em nós. Obrigado por essa lição, obrigado por esse trimestre de ensino,
e que o Senhor possa nos ensinar e nós possamos aprender contigo. Essa é a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade, poder estar aqui compartilhando com você essa lição e que a palavra do Senhor te acompanhe, que você seja abençoado em nome de Jesus. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade.